15ª aula do 7º ano de Ciências, do professor Paulo Sérgio, onde hoje nós iremos tratar da correção das atividades 11 e 12. Começando aí pela atividade 11, 11ª, não é? Onde nós temos o tema aí, máquinas térmicas e combustíveis. Vamos ver. Primeira questão. Que tipo de combustível é o mais indicado para as máquinas listadas abaixo? Geralmente aqui no Brasil utiliza-se para esses carros pequenos o combustível fóssil chamado gasolina, que é o mais indicado hoje, é o mais barato, mas existem carros hoje em dia que já utilizam a energia elétrica, outros carros que podem utilizar, por exemplo, o gás natural, né? Mas o que mais indicado hoje no uso desses carros pequenos é a gasolina, que é um combustível fóssil, né? Poluente. E para a locomotiva, né, que é um trem antigo, que nós estamos vendo aí hoje em dia, você não vê mais esses trens aí soltando fumaça. Hoje os trens a maioria deles são elétricos ou utilizam o óleo diesel. Mas nesse caso aí, com essa fumaça todinha, o mais indicado aí naquele tempo era a utilização da madeira ou do carvão. Segunda questão. Com o passar do tempo, observou-se que as esculturas que ficavam ao ar livre estavam se deteriorando mais rápido que o normal. Depois de alguns estudos, verificou-se que esses fenômenos era provocado pela chuva ácida, devido à poluição do ar. Que tipo de substância provoca a chuva ácida? Olha, gente, essas duas máquinas térmicas simples, né, térmicas e simples aí em cima, elas poluem muito, né? E elas lançam na atmosfera, emitem o CO2, que provoca a chuva ácida através do ácido sulfúrico, e o NO2 através do ácido nítrico, né? Então, a emissão de SO2 e NO2 na atmosfera, principalmente por carros e indústrias, né? Que são os principais poluentes atmosféricos provocados pelo homem. Então, isso aí provoca a chuva ácida e, como nós estamos vendo aqui, a destruição de algumas estruturas, né? Esculturas, né? Que ficam ao ar livre. Próxima questão. Uma pessoa chegou à seguinte conclusão: se todas as vezes que o ser humano precisa de petróleo para produzir combustível, como a gasolina, ele apenas o extrai do subsolo. Então, o petróleo é um recurso renovável. Então, a pessoa chegou à conclusão de que toda vez que o homem precisa de gasolina, ele vai lá no subsolo, o petróleo que tem aqui em cima acabou, ele vai lá no subsolo, retira mais, e aí concluiu que ela é renovável, né? Acabou aqui em cima, eu renovei meu estoque, então é um combustível renovável. Você concorda com a opinião dessa pessoa? Justifique. Não, nós não iremos concordar com a opinião dessa pessoa. Ele renovou o estoque, né, que ele tinha, mas ele não vai renovar o combustível que ele gastou. Aquele combustível que ele gastou já era, não tem mais de novo. Diferente do álcool da cana-de-açúcar, que se eu gastar o álcool eu posso fazer de novo. Eu posso retirar do subsolo o petróleo para fazer mais gasolina, mas um dia esse petróleo vai acabar. E não vai ter mais como a gente tirar, porque eles levam milhões de anos para renovar, certo? E teve condições especiais para também ter o petróleo. Na época lá do dinossauro e tudo, que houve muitas erupções vulcânicas que assoterraram muitos animais e plantas produzindo esse tipo de combustível, tá certo? Hoje em dia não tem mais essas condições e nem o tempo para se esperar para renovar esses combustíveis fósseis. Então aí eu botei, não, apesar do petróleo ser retirado quando se precisa dele, um dia ele vai acabar, não é? Pois ele demora milhões de anos para se formar novamente. Então essa é a justificativa. Se ele seria renovável se eu pegasse o petróleo e refizesse mais petróleo. Eu não refaço, eu apenas retiro do subsolo e uma hora ele vai acabar. Vamos para a 12ª atividade.
em termos bem gerais. Como é a estrutura de um vírus? Então eu botei aí a estrutura de um vírus até da aula anterior, não é? O vírus ele tem 3 partes simples, né? Que é a parte bem de fora, que é o envoltório, que também a gente chama de envelope. Temos uma partezinha mais simples, rodeada aí por proteínas, né? Que é o capsídeo, e o material genético, que é o RNA, que é esse material aí que o vírus joga dentro da célula, fazendo com que ela produza o próprio vírus, né? Então, aí são as 3 partes principais de um vírus. Segunda questão. Os vírus são considerados parasitas no interior das células. Explique por quê. O vírus ele é um parasita porque olha só o que ele faz. Ele chega na célula, ele penetra na célula e obriga a célula, né, como se estivesse praticamente escravizando a célula, parasitando a célula a produzir novos vírus. Então é o que faz dele um parasita. Ele está prejudicando, é a característica dos parasitas, prejudicar o ser hospedeiro. Então, porque ele invade a célula, fazendo com que ela produza novos vírus. Então, são características de seres parasitas, né? Eles chegam no hospedeiro e começam a prejudicar. A célula, em vez de se auto-reproduzir, ela vai reproduzir o vírus. Prejudicaria mais na frente outras células. Qual é a diferença entre um antibiótico e uma vacina? Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. O antibiótico é uma substância que é usada para tratar uma doença, tá certo? Às vezes até a própria doença, como bactérias e vírus, até a própria tipo de bactéria é utilizado como antibiótico, né? Ou fungo. Então eles vamos dizer que é uma substância, tá bom? Né? Que é usada para tratar uma doença. Então os antibióticos tratam a doença, né? Então aí nós temos um tratamento. Já a vacina é utilizada para evitar que uma pessoa fique doente, né? Então é um tipo de prevenção à vacina. Então, como eu já tinha falado lá na aula, o antibiótico ele vai tratar depois que a pessoa já está doente. E a vacina não vai nem deixar a pessoa ficar doente. Então, o antibiótico é um tratamento e a vacina é uma prevenção. Então, essa é a diferença. Para combater uma pneumonia bacteriana, um médico prescreverá ao paciente um antibiótico ou uma vacina. Por quê? É claro que ele vai prescrever o antibiótico, porque a pessoa já está doente, né? Já está com pneumonia, então é um antibiótico, pois a pessoa já está doente. Ela então precisa de tratamento, né? Não adianta mais a vacina. A vacina é antes que a pessoa fique doente. É uma solução preventiva. O que significa dizer que o indivíduo está imunizado contra o sarampo? Sarampo, em que situação pode ocorrer tal imunização? Então, o que quer dizer que uma pessoa está imune ao sarampo, que é uma doença viral, não é? Significa dizer que ele está livre de ser contaminado novamente. Ele está imune, certo? Ele não pode ser contaminado de novo. Não vai adoecer mais nunca pelo sarampo. E em que situações isso acontece? Essa situação pode ocorrer de duas formas. Se ele foi vacinado contra o sarampo, né? Ou se ele já pegou sarampo. Quando a pessoa pega uma doença, no caso aí, por vírus, ela fica imune àquele vírus. Muitos vírus, no caso do sarampo, que não é um vírus mutante como o da gripe, você pegou uma vez, não pega mais. Então tem uma possibilidade. Ou você é vacinado, ficando imune através da vacina, ou você se torna imune depois de ter pego o vírus, tá certo? Pessoal, então é isso aí, bons estudos, até a próxima videoaula. Vou passar a atividade referente a essa aula aqui, e aí belezinha, você responde lá, né? Tchau, tchau, até a próxima aula.